Muito boa noite. Muito bom estarmos juntos. Não há nada mais lúcido a fazer nesses tempos difíceis do que estarmos juntos. Quando a psicologia estuda a resistência das pessoas à situação de pressão através do conceito de resiliência, ela fala que uma das ferramentas fundamentais para aprimorar nossa capacidade de resistir a situações difíceis é rede de relacionamentos. Quanto mais relacionamentos nós tivermos, os americanos chamam de network, mais forte você fica, você tem para onde correr. Os antigos diziam que quem tem padrinho não morre pagão, né? Uma expressão saborosa que vem da religiosidade tradicional, mas que tem um símbolo muito interessante. Quando você fica desempregado, você sabe disso. Quando você está precisando desabafar com alguém, você sabe disso. Diante de todas as dificuldades, ter bons amigos é fundamental. Nesses tempos de transição planetária, uma das tarefas mais essenciais para as nossas vidas é rever a nossa cultura religiosa. Nós temos um hábito, nós fomos formando ao longo das muitas vidas diversos hábitos tóxicos, hábitos, crenças destruidoras a respeito da nossa relação com Deus. E se a gente não conseguir rever isso, nós vamos continuar. É a lei da inércia. Vamos continuar errando os mesmos erros. Acho que o mínimo que a gente pode querer para nós é errar erros diferentes, não é? Então que a gente não erre os mesmos erros. Em termos de religião, é tão importante que ao prever esses nossos tempos, Jesus falou que haveria falsos cristos e falsos profetas. Se você estuda a história, não é difícil você ver quanto de erro foi cometido em nome de Deus, em nome de Jesus, ao longo das nossas vidas também, e infelizmente na atualidade também. Tem alguém, vocês acham que usando o espaço do sagrado para encher o bolso, para conseguir vantagens políticas, para conseguir vantagens sexuais, inclusive, talvez seja a maior aberração. As guerras santas não param. Essa que está acontecendo novamente entre Israel e Palestina também tem guerra santa dos dois lados. Os radicais dos dois lados estão matando em nome de Deus. Você pode falar que a mentira, a fake news, ela abrange todos os aspectos. E realmente é complicado. Quando a ciência se deturpa, ela deturpa a nossa ânsia pelo conhecimento. Isso é muito grave. Então, os cientistas que usam mal o seu conhecimento realmente cometem um erro muito grave. Os filósofos que deturpam a filosofia, inclusive propagando o suicídio, há filósofos que propagam o suicídio. Olha para onde vai o negócio. Mas ele não se mata. Ele não se mata. Né? Deturpam dentro de nós a busca sagrada pelo sentido da vida. Mas há alguma coisa pior que isso, que é a deturpação religiosa, porque distorce a nossa ânsia pelo sagrado, a nossa busca por Deus, que é ainda maior do que a busca pelo sentido da vida, que é ainda maior do que a busca pelo conhecimento. A respeito disso, Jesus falou assim: o único pecado que não tem perdão é o pecado cometido pelo Espírito Santo. Que na minha interpretação, essa fala de Jesus não quer dizer que existe alguma coisa para sempre imperdoável, porque o próprio Jesus falou que o perdão é infinito, mas que para essa transição planetária, o único erro que não é passível de arrependimento e de transformação ainda nessa vida, para ficar ainda nessa terra, é aquele cometido em nome de Deus.
palácios, as bancadas, as manipulações, as explorações precisam ser revistas. E isso é mais claro, a gente acha nos outros. A gente acha que isso acontece mais na religião dos outros. Mas aí veio João de Deus para falar para os espíritas: opa, alto lá. Pare com a arrogância. A deturpação, ela é democrática. A distorção, ela existe em toda parte. Fiquem alertas. Não é o rótulo que define a qualidade do produto, é o que está dentro. Muito bem. Primeira, a gente vai revendo a nossa cultura religiosa em cima dessas questões mais óbvias. É muito fácil nós apontarmos o dedo contra os xamãs, os pastores, os padres, os médiuns que deturpam o seu mandato sagrado. É fácil fazer isso. O que nós precisamos perguntar, porém, é por que nós acreditamos neles. Por que nós caímos nessa situação? Não adianta falar: ah, tem muito enganador. Ora, se tem muito enganador é porque tem muita gente que gosta de ser enganado. Ah, isso é só os outros. Ih, meu amigo. Se a gente achar que o problema são os outros, Jean-Paul Sartre ironizou muito essa frase, essa tendência nossa. E ele falava assim: o inferno são os outros. Isso vale para condomínio, isso vale para relação conjugal, isso vale para problema no trânsito. Tem problemas no trânsito, a culpa é sempre dos outros. Enquanto você achar isso, enquanto você entrar nisso, você não tem solução. Porque quem não tem problema, quem acha que não tem problema, pode ter certeza que não tem solução. Pelo menos enquanto não assumir o seu problema. É fácil a gente achar que a solução da vida está em alguém que vai resolver para a gente. Eu não sei para vocês, mas na minha vida escolar, muitas vezes eu cheguei na sala de aula e estava uma agitação fora do comum. E eu perguntava: o que está acontecendo hoje? E alguém falava: vai ter? Ah, vocês também, né? Eu sabia. Providência imediata, não dá para estudar aí. 2 minutos, a gente mapeia o aluno mais capaz naquela matéria e senta. Pois é, eu sabia que vocês também tinham a mesma tática. Pois é, a gente adora colar. E a gente quer colar de tudo. A gente quer que alguém resolva os nossos problemas. Isso abrange a política. É tão grande a ilusão, não é? A esquerda e a direita, de que vai ter o salvador da pátria. Isso é a base do mito do romantismo. O que o romantismo diz? Só seremos felizes quando encontrarmos nossos príncipes e nossas princesas. Todo mundo cheio de sapo. A gente beija o sapo, mas não vira príncipe. Foi propaganda enganosa? Sim. Claro que nós não somos caras metades. Claro que nós não somos metades que só se realizam e só se integralizam com a presença do outro. Claro que não. Então nem nossos problemas, nem nossas soluções estão nos outros. Ué, se não estão nos outros, estão em quem? Claro. Então, para isso, para estudar o fundamental da nossa relação com Deus, nós vamos trazer uma parábola de Jesus. Nós precisamos muito rever e assimilar esse conceito. É tão forte a gente achar que Deus vai resolver, entregar na mão de Deus. A própria expressão fala: ah, mudou tudo porque encontrei Jesus. É tão comum isso, né? Em Portugal deve ser mais fácil, porque tem Jesus na padaria, tem Jesus em tudo quanto é lugar, é um nome comum. Aí encontrei Jesus é fácil. Aqui é um pouco mais raro, mas encontrar Jesus muda tudo? Que isso? Claro que não. É uma parábola muito interessante, a parábola do semeador. É muito conhecida, mas sempre uma reflexão pode estimular a gente a tirar mais, extrair mais das parábolas. As parábolas são muito ricas. Eu acho que se a gente ficar para as próximas 50 gerações, ainda vão tirar muito proveito aqueles que se dedicarem.
Essa parábola é muito esquisita, porque ela coloca um semeador que semeia em qualquer terreno. A pessoa que tiver mínimas noções de agricultura sabe que não existe um semeador que semeia em qualquer terreno. Não. O semeador não semeia em qualquer terreno. Ele escolhe o terreno que está preparado, que está adubado. Como? Para semear em qualquer terreno? Só que quando Jesus inventa um semeador que semeia em qualquer terreno, ele está dizendo o que para nós? Que Deus não faz diferença entre seus filhos. Quando Jesus ensina a falar Pai Nosso, certamente é o Deus dos espíritas, não é isso? É o Deus dos cristãos? Dos santistas? Será que o Deus é Deus até dos corintianos? Argentino? Não, aí não, né? Tem limite para essas coisas, só o Papa. O Papa fez essa piadinha quando entrou e foi de um excelente bom humor. Agora o mundo está equilibrado, disse o Papa Francisco. Porque Deus é brasileiro, mas o Papa é argentino. Então, nós precisamos entender esse Deus, porque Jesus interpretou essa parábola e falou que o semeador é Ele, Jesus. Que a semente é a palavra de Deus, é a mensagem divina, é o amor em ação, que é Deus operando nas nossas vidas. E que nós somos o terreno. Então, se o problema não está nos outros, se a solução da nossa vida não está no Deus te abençoe, o que falta para a gente nunca foi a bênção de Deus. O que falta para a gente é a gente se abrir para a bênção de Deus. Agora, a bênção de Deus não falta para ninguém. Para o serial killer, para o vizinho do teu condomínio que te perturba, não falta para ninguém. Então, precisamos rever a nossa postura perante a palavra, perante Jesus, perante a mensagem de amor. Aí sim, aí você avança. E nessa parábola, ele traz 4 tipos de atitude para a gente refletir essas quatro atitudes. Sempre reforço que ninguém pode se colocar na posição de interpretação final de nada. Então a gente lê a parábola, estuda a parábola junto aqui, mas imagina que a gente vai esgotar uma parábola. De jeito nenhum. O primeiro terreno, Jesus fala que o semeador lançou à beira do caminho. Essa mensagem de estar à beira do caminho, ela é muito interessante. Caso você não saiba, caminho era o primeiro nome com o qual se identificava o cristianismo primitivo. A casa de Simão Pedro, nos arredores de Jerusalém, era a casa do caminho. Os cristãos eram conhecidos como os homens do caminho. Então, ficar à beira do caminho é você reconhecer que existe uma verdade, que existe um sentido na vida, que existe uma razão para as coisas existirem, mas ficar à beira. Tem pessoas que não se envolvem com a vida, que não pegam a vida nas mãos, que ficam sempre à beira, com medo de se comprometer, com medo de se engajar, com medo de se transformar. Tem uma música muito interessante que fala do medo de amar, é o medo de ser. Muito forte isso, muito forte. Muitas pessoas fogem da vida, e às vezes fogem da vida de uma maneira chique. A minha é com o criticismo. Eu critico tudo. Tem alguém que critica as pessoas, as coisas, está tudo errado, nada presta? Ah, que bom, sou só eu. A gente critica tudo, a gente não se envolve, nada presta, nada funciona. Não se entregar, não acreditar, não é não acreditar em tudo. A relação com Deus exige o discernimento trazido por Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, as coisas que são de Deus, quando Deus lhe aparecer, quando Deus lhe ensinar, você precisa reconhecer e se entregar. Quando você vai numa casa de oração, numa religião qualquer, você tem que ter esse discernimento. Comece a frequentar aqui ou em qualquer religião e você precisa perceber, tais coisas são dos homens, tais coisas são de Deus. Numa palestra, quando você ouve uma palestra, você precisa ter esse discernimento.
Quando você lê um livro qualquer, você precisa ter esse discernimento, porque em todos os processos mediúnicos há uma parte que é do médium e há uma parte que é dos espíritos. Ora, acreditar que tudo que homens falam é de Deus, isso é fanatismo. Isso é que fez as pessoas acreditarem nos abusadores, nos exploradores. Entende o perigo? Nós precisamos de mais desse discernimento, aqui e em qualquer outro lugar. Aqui em qualquer outro lugar. Kardec deixava muito claro isso. Não se fie nas assinaturas das mensagens. Tem gente, tem mensagem assinada por Jesus. Tem gente hoje no YouTube que canaliza Maria de Nazaré. É uma festa isso aqui. Ouve, usa o teu discernimento, separa o que é dos homens, o que é da vaidade, e aproveita o que for bom. Feito, antigamente se separava feijão. Ainda hoje precisa separar, né? Ainda tem uns tipos. Você separa por quê? Porque senão você come pedra. E em termos religiosos nós temos comido muita pedra. Pois é, o primeiro grupo de sementes caiu à beira do caminho, vieram os pássaros, levaram, e a semente não pôde frutificar. Porque há pessoas que não se envolvem, que a título de se proteger, a título de serem críticas, não se envolvem com nada, não mergulham na vida. É preciso perceber o que é de Deus na vida, e Deus opera através das pessoas, vem até você, uma pessoa vem que te critica. O que nós fazemos em média? Desqualificamos a pessoa. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. E assim a gente deixa de aproveitar o que a vida está trazendo para você se transformar. Olha como a gente perde oportunidades. Ou vocês acolhem as críticas que são feitas a vocês. Vocês são pessoas assim? A pessoa vem e te critica, você assimila, reflete, se transforma com a crítica alheia? Mas pode ter certeza que a vida te dando toques do que você pode melhorar. O outro é espelho para o eu. Isso não é espírita, isso é a mensagem da filosofia e da psicologia. Reflete quando alguém te trouxer alguma coisa. O segundo grupo de sementes caiu, segundo Jesus, na terra que estava depositada sobre a pedra. Havia uma estreita camada de terra sobre a pedra. Caindo a semente sobre a terra, claro, frutificou, quer dizer, cresceu, brotou, mas veio o sol, e como ela não tinha raízes profundas, porque logo abaixo da terra já tinha a pedra, ela não conseguiu vingar, secou e morreu. Tem gente que assim que vem os problemas mais sérios, duvida de Deus, se afasta da religião, porque nada presta, tudo é enganação. Será que Deus só está na tua vida quando as coisas vão bem? Quando as coisas vão bem, a gente fala o quê? Graças a Deus. Alguém já teve um diagnóstico sombrio, teve alguma situação difícil e falou graças a Deus? Já? Duvido. Mas lá na Bíblia tem o exemplo de Jó. A Bíblia conta que Deus e o diabo estavam discutindo, e Deus, na argumentação com o diabo, falou assim: olha, mas Jó é um exemplo de pessoa que acredita, que dá tudo, que é forte na vida, que tem fé. Exemplo de fé. Daí o diabo falou: assim é fácil, ele é rico, tem família, todos os amigos, está tudo certo na vida dele, tem saúde. Quero ver se o bicho começar a pegar. Olha só, isso serve só para Jó? E aí ele falou assim: tá bom, então vamos fazer uma aposta. E aí foi tirando tudo de Jó. Tirou a saúde, tirou o dinheiro, com isso tirou amizades, tirou família. Ele ficou sozinho, sem dinheiro e doente. E quando ele ficou sozinho, sem dinheiro e doente, na mais profunda crise, ele soltou essa frase que é uma pérola para a gente aprender sobre fé.
Graças te dou, meu Pai, por haveres querido testar a teu servo. Nós, na transição planetária, já fomos muito testados e continuaremos a ser. Alguém acha que parou? Não. Alguém acha que acabou o teste? Não. A Covid foi só o primeiro teste mundial recente, mas vem mais. Eu não sei o que, porque não tenho nenhum dom, nenhuma comunicação especial, mas vem mais. Por quê? Porque é na catástrofe que se mostra quem é quem. É ali que se revela. Quando está tudo certo, está tudo bacana. Todo mundo dá bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando o bicho pega, é que você vai saber quem era realmente teu amigo, como é que as coisas andam. Lógico. Se a gente sabe disso, Deus não sabe. E Ele vai trazer situações para que você mostre de verdade quem é você. Por isso, a coisa mais óbvia, mais necessária para nós nos prepararmos para o teste é clareza ética. Porque a clareza ética traz boas decisões, e boas decisões fazem uma boa vida. Precisamos, a coisa mais urgente para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida é clareza ética. Quando pegar fogo na casa, se você lembrar primeiro da televisão 50 polegadas, você pagou só a primeira prestação, e não ouvir o choro da criança, alguma coisa tem de errado. Quando as pessoas priorizam a prosperidade, a teologia da prosperidade contra o amor, em nome de um Jesus que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, é o quê? É falta de noção. Tinha uma amiga psicóloga que fala assim, não ter senso de noção. A pessoa não sabe nada de nada, ela olha a vida e aceita tudo que falam que é vitória. A vitória é acumular carros. A gente olha, né? A gente olha e vê os ídolos do futebol, tem galpões com 30, 40 carros. Tem ídolos da mídia que tem um closet de sapatos, com 500 sapatos. Eu vi uma reportagem com 500, deve ter gente com mais. Se a pessoa fosse centopeia, na semana não repetia sapato. 500. Não, mas 500 na semana. Se ela tivesse 100 pés, na semana não repetia sapato. Pelo menos durante a semana. No final de semana eu podia dar uma... É isso, é a vitória. Mas é isso que nos é vendido como vitória. Nós precisamos. Vem um amigo e fala assim, nossa, tem promoção. Se saiu o iPod 297, não sei que número está agora, você precisa dele. Até porque a tua cunhada comprou. Aí fica ruim. O terceiro grupo de sementes caiu sobre os espinheiros. E aí a gente imagina o quê? Um grupo de sementes que cai entre os espinheiros, ela atravessa os espinhos e cai no chão, cai no solo e frutifica pela força da semente. Mas depois que brota, não tem sol, porque está completamente coberta pelos espinheiros. E morre também. O que são os espinhos? Tem alguma coisa de você que a pessoa se aproxima de você e sai ferida? Você é do tipo de pessoa que dá umas castanhadas de vez em quando? Eu sabia que eu ia falar mais de mim hoje, mas tudo bem. Nós temos arrogâncias, nós temos ataques, que às vezes a gente nem percebe e atinge as pessoas. A pessoa chega perto, já leva uma lambada que não sabe nem de onde, não sabe nem a placa do caminhão. É o egoísmo, é o orgulho. A gente fica se cutucando uns com os outros. Nós somos espinhos. E o quarto grupo, esse é o mais importante para todos nós. O quarto grupo de sementes caiu sobre a terra fértil. E aí na terra fértil ele se multiplicou a 30, a 60 e a 90 por 1. Finalmente encontrei por nosso caso. Tomara. Então, o que será que é a terra fértil? Vamos raciocinar? Nós temos cultura de... Vocês assistem Globo Rural? Eu sei que vocês não são privilegiados como eu, porque eu tenho uma esposa engenheira agrônoma, já trabalhei em extensão rural. Bom, mas então, o que é terra fértil? Terra fértil é, por exemplo, um nome de uma terra fértil é o humus.
Se você vai numa floresta, na Amazônia, você vai saber que o solo é fraco, mas a parte de cima do solo, uma camada, é humus. É a camada rica, que brota muito. O que é o humus? Vamos pensar. Decomposição orgânica. O humus é a decomposição orgânica. Decomposição orgânica de o quê? Decomposição orgânica quer dizer algo apodrecido. Algo que? Bichinhos, galhos, folhas, cadáveres. Cadáveres, cadáveres de folha, cadáveres de animais, cadáveres de tudo. Isso quer dizer o quê? Que a nossa fertilidade está no quê? Em cadáver. Deu liga? Não, né? Nós precisamos fazer apodrecer os nossos mortos. E isso é muito forte, gente. Para você ser fértil, para você ser uma terra fértil, você precisa fazer apodrecer os seus mortos. E isso, quando você vai ver, pesquisa, palestras, pesquisa em psicologia, a questão do luto. O que é o luto? O luto não é apenas morreu uma pessoa e eu estou triste, deprimido. Não é só isso. São todos os fatos infelizes na tua vida, todos os fatos pesados na tua vida que você não conseguiu digerir e fica arrastando cadáveres. Vou dar um exemplo. Carlos Bacelli, amigo de Chico Xavier, veio aqui, fez uma palestra e falou de um seminário que ele ficou o dia todo em uma certa casa, e que entre uma palestra e outra fizeram um intervalo, e veio uma senhora banhada em lágrimas falar com ele: "Ai, o que o senhor falou lembrou muito da maior tragédia da minha vida. Meu marido me traiu." Aquela mulher sofria muito, merecia, claro, todo o respeito. Ele acolheu, mas deu, não se sabe de onde. Quando você está numa casa espírita tem essas coisas, vem umas ideias do nada. E ele perguntou assim: "Há quanto tempo?" Ela: 25 anos. "Minha senhora, ou perdoa e fica, mas fica leve, ou não perdoa e separa. Agora ficar carregando um defunto não apodrecido por toda a vida." Tem muita gente, pergunta para um psicólogo, pergunta para um psiquiatra, pergunta para um médico sensível, de preferência um homeopata, e ele vai te falar que os consultórios médicos, psiquiátricos e psicológicos estão cheios de cadáveres insepultos, cheios de gente que fala assim: "Ah, minha mãe preferia o meu irmão, minha mãe não gostava de mim." Mãe é alvo preferencial, a gente sabe disso, né? Mas a gente está cheio de queixas, cheio de frustrações não absorvidas. E as frustrações são ricas. As dores nossas são ricas, são tratamentos espirituais. A gente não tem por que ficar brigando com as dores, brigando com a vida, porque ali está o grande tratamento de saúde. Mas só para quem apodrecer, para quem tirar a fertilidade da dor. É possível tirar a fertilidade da dor? É possível tirar do limão uma limonada, com uma expressão norte-americana? Ou a gente precisa ficar carregando a pecha de coitadinho, a pecha de vítima? Será que isso é bom pra gente? Revolta, autocompaixão, ficar carregando cadáveres por 25 anos? A pessoa fez um mal na sua infância, às vezes, e você fica revoltado com aquilo, sem conseguir perguntar o fundamental: o que Deus, o que a vida estava querendo me ensinar com essa vivência? Porque quando você tira a lição daquilo, você deixa de ser paralítico. Aos paralíticos Jesus falava assim: "Levanta-te e anda." Será que nós estamos prontos para nos tornar terras férteis? Ou a gente vai continuar carregando os nossos lutos, inclusive para você apodrecer os seus cadáveres? É fundamental que você possa ter assistência científica, porque o Espiritismo nunca brigou com a ciência. Então, se você tem lutos e você acha que esses lutos
você não vai dar conta sozinho, e é quase certo que não vai dar mesmo, a psicologia pode ser muito interessante para isso. As múltiplas terapias, muito interessantes. Se for pesado demais, você vai ser encaminhado para um psiquiatra também, para tomar medicação. Mas tomar medicação não é contra Deus? Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Uma pandemia de depressão, você vive uma ignorância dessa contra a ciência. Isso não tem nada a ver com política, viu, gente? A ciência é salvadora de vidas. Simples assim. E depois eu vou... Não é depois que você vem para uma casa espírita, faz tudo ao mesmo tempo. Passa aqui pela orientação, venha, faça o evangelho no lar, mude a sua atitude espiritual, mas mude a sua atitude mental e física também, porque vai ter repercussões físicas, tudo ao mesmo tempo e já. Não dá tempo de você fazer uma coisa e depois outra. Vai, enfrenta. Tem que tomar medicação, faz psicoterapia, faz outras terapias alternativas e vem aqui também. Faça o seu lado espiritual, porque com certeza as nossas harmonias atraem presenças dominadoras, presenças perturbadoras, e você precisa de tudo. Só tomar um medicamento não vai adiantar, mas às vezes só fazer a desobsessão sem tomar um medicamento e a psicoterapia também não vai adiantar. Tudo. Não estamos em condições de selecionar como a gente vai se melhorar. Precisamos no máximo, sem preconceito, sem ignorância, sem fanatismos, buscar a verdade e a cura onde elas estão. Terras férteis. Estamos prontos para ser terras férteis? Você está pronto para tentar apodrecer o seu cadáver, ou você quer continuar carregando ele nas costas? Uma pergunta meio chata, né? Você já se imagina carregando o cadáver nas costas? Será que é bom? Deve cheirar. Está na hora? Eu olhando assim não sei. Não tenho visão espiritual, não sei olhar para ninguém, estou tentando olhar para mim mesmo. E não é fácil. Mas os amigos que te trouxeram aqui, o teu anjo de guarda, os espíritos familiares, que estão torcendo muito por você, cada um de nós tem uma torcida. Imagina lá em cima, Maurício. Aí Maurício faz uma bobagem, Maurício. Mas eles não desistem, eles estão lá pela gente. E eles te trouxeram aqui hoje, eles estão te encorajando. Acorda, tu que dormes. Enfrenta os seus problemas. Coragem para mudar o que só você pode mudar. Paciência para aceitar o que você não pode mudar, que é basicamente os outros. Não concentra a tua vida querendo mudar os outros, que você não pode mudar. Tenha coragem para mudar o que você pode mudar. E tenha discernimento para separar uma coisa da outra. Muito obrigado, gente.